doces, né, belinhos? Seja chocolate, bala, chiclete. É impossível não sorrir quando vê um doce que te lembra a infância. Mas e se eu te dissesse que alguns deles já causaram medo, polêmicas e até foram proibidos em alguns lugares do mundo? Pois é. Hoje eu vou te contar sobre doces que pareciam inofensivos, mas que esconderam segredos bem estranhos. Mas antes de tudo, se você ama ficar no sábado à tarde assistindo televisão, comendo um chocolatinho, se inscreve no canal agora mesmo e deixa o like, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você olha para a sua sobremesa favorita. A primeira história é sobre o doce que marcou a infância de muita gente. O famoso Kinder Ovo, bonitinho, com aquele cheirinho de chocolate e a surpresa dentro, né? Pois é, mas há quem diga que esse presente nem sempre foi tão doce assim. Muita gente não sabe, mas o Kinder Ovo chegou a ser proibido em alguns países, inclusive nos Estados Unidos, por causa de um motivo bem curioso e, para algumas pessoas, assustador. O problema era a cápsula de plástico que vem dentro do chocolate. Alguns alimentos que são proibidos no mundo. Pode parecer bizarro, galera, mas durante um período, o Kinder Ovo Surpresa foi banido dos Estados Unidos. E sabe por quê? Isso porque, segundo a legislação americana, nenhum produto comestível pode conter um item não comestível em seu interior. Com crianças que engoliram pedaços das cápsulas por engano. E foi aí que começaram as polêmicas. Algumas matérias diziam que o produto foi proibido por ser considerado perigoso demais para crianças, enquanto outras defendiam que o erro estava na falta de supervisão dos adultos. O Kinder Ovo virou tema de debate em vários países, e a marca teve que se adaptar, criando versões diferentes do doce, com embalagens novas e avisos mais visíveis. Mas o mais estranho foi o que veio depois. Nas redes sociais, começaram a circular histórias dizendo que algumas versões antigas do Kinder Ovo continham brinquedos com peças tóxicas ou pintadas com tintas que poderiam causar alergias. Nenhuma dessas teorias foi confirmada oficialmente, mas o medo se espalhou rápido. E o que era um doce inocente virou quase uma lenda urbana. Eu lembro que quando era menor, todo mundo queria o Kinder Ovo só pra saber qual brinquedo vinha dentro. E de repente, ver gente falando que ele poderia ser perigoso parecia algo inacreditável. Era como se a infância tivesse perdido um pedacinho da sua magia. Hoje o Kinder Ovo continua sendo vendido normalmente. E a marca é super conhecida no mundo inteiro. Mas essa história deixou muita gente com o pé atrás. Afinal, como um doce tão famoso e querido acabou sendo visto com tanta desconfiança? Eu não sei se acredito em tudo que dizem, mas dá um pouco de medo pensar que algo que parecia tão simples pode esconder um risco que ninguém imagina. Às vezes a gente se esquece de como até as coisas mais pequenas podem causar grandes sustos. As balas de café parecem inofensivas, né? Aqueles docinhos duros, com cheirinho de cafeteria, que a gente geralmente pega escondido da avó ou compra na cantina da escola só para enganar a fome. Mas acredita que elas também já causaram muita polêmica? Há alguns anos, surgiram várias notícias sobre pessoas que passaram mal depois de comer esse tipo de bala. E o motivo era algo que ninguém imaginava: a cafeína. Algumas marcas decidiram criar versões reforçadas das balas, com doses bem mais altas da substância, prometendo mais energia e foco. Só que o problema é que elas pareciam simples balas comuns. E muita gente, principalmente adolescentes menos, comia várias de uma vez. Em países como Japão e Coreia do Sul, foram registrados casos de estudantes que tiveram palpitações, tontura e até crises de ansiedade depois de consumir muitas dessas balas. Uma garota japonesa de 14 anos chegou a ser hospitalizada porque tinha comido quase uma dúzia em um dia, achando que eram doces normais. Ela disse que sentiu o coração bater mais rápido do que nunca e que achou que fosse desmaiar. O caso se espalhou rapidamente pela internet e os pais começaram a ficar com medo desses doces disfarçados. Alguns especialistas explicaram que a cafeína em excesso pode causar reações perigosas
especialmente em crianças e adolescentes, que são mais sensíveis aos efeitos. E o pior, como eram balas pequenas, era quase impossível imaginar que pudessem ter a mesma quantidade de cafeína que uma xícara de café forte. Depois disso, várias marcas precisaram mudar suas fórmulas, colocar avisos maiores nas embalagens e até limitar a venda em alguns lugares. Mas o que mais chamou a atenção foi o quanto essa história dividiu opiniões. Tinha gente dizendo que era tudo exagero, que ninguém comeria tanto doce assim, e outros afirmando que era uma forma de viciar os jovens em produtos energéticos disfarçados. Eu não sei você, mas eu fiquei meio desconfortável quando descobri isso. É esquisito pensar que algo tão simples quanto uma bala pode mexer tanto com o corpo da gente. Ainda mais quando a gente só quer um docinho depois da aula, né? Uma história que ficou bem conhecida na internet foi a da Camila, uma menina de 15 anos que morava no interior de São Paulo. Ela era super estudiosa, daquelas que passava o dia inteiro revisando matéria e fazendo anotações coloridas. Numa semana de provas, Camila estava exausta, dormia pouco, estudava muito e vivia reclamando que estava com sono. Um dia, uma amiga levou para a escola um pacotinho de balas de café e disse: "Come uma. Isso aqui desperta na hora." Camila achou graça, pegou uma e realmente sentiu que acordou um pouco. Só que, no dia seguinte, resolveu levar o pacote inteiro para casa. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Enquanto estudava à noite, ela começou a comer uma bala atrás da outra, sem perceber. A mãe dela contou depois que a luz do quarto ficou acesa até quase 3 da manhã. E quando foi ver o que estava acontecendo, Camila estava sentada na cama, com os olhos bem abertos, tremendo um pouco e dizendo que o coração dela não parava de bater rápido. A mãe achou que era só ansiedade. Mas, conforme os minutos passavam, a garota começou a dizer que ouvia barulhos estranhos vindo do corredor. Ela falava que parecia ouvir passos, lentos, arrastados, e que via sombras passando perto da porta. A mãe olhou, não viu nada. Mas Camila jurava que alguém estava lá. A história viralizou nas redes porque uma amiga dela gravou um vídeo contando o que aconteceu. E muita gente começou a dizer que também já tinha sentido coisas parecidas depois de comer balas com cafeína. Ninguém sabe se tudo foi real ou se a imaginação dela misturou as coisas menos. Mas o que é certo é que, desde aquele dia, Camila nunca mais quis saber de bala de café. Eu confesso que fiquei arrepiada quando ouvi essa história. É assustador pensar que algo tão comum pode te deixar desse jeito. E o mais bizarro é que depois disso, várias pessoas começaram a relatar o mesmo tipo de coisa. Mas será coincidência? Ou tem algo mais por trás dessas balas inocentes? As gomas de mascar sempre foram um símbolo de diversão. Aquela sensação de estourar uma bola enorme e depois grudar o chiclete no nariz era quase um ritual da infância. Uma fábrica de doces lançou uma nova linha de gomas de mascar que prometia mudanças de cor conforme o sabor, algo super legal na teoria. Só que, logo nas primeiras semanas, começaram a aparecer relatos de pessoas com irritações na boca, alergias e, em alguns casos, queimaduras leves na língua. Um garoto chamado Lucas, de 13 anos, postou um vídeo no TikTok mostrando que, depois de mascar o chiclete, a cor da língua dele não parava de mudar. Primeiro ficou azul, depois verde, e ele começou a rir e dizer que o doce estava vivo. O vídeo ficou famoso, mas foi apagado horas depois. Muita gente achou que era uma brincadeira, mas o rosto dele realmente parecia diferente. Pálido, com os olhos fundos, como se estivesse esgotado. Dias depois, a mãe de Lucas contou em uma entrevista que ele passou a ter sonhos estranhos e acordava dizendo que sentia gosto de metal na boca. O médico disse que era só intoxicação leve e que ele ia ficar bem. Mas a internet nunca esqueceu daquele vídeo. Alguns usuários afirmaram que o vídeo original reapareceu por alguns segundos em fóruns
e depois desapareceu novamente, como se alguém não quisesse que fosse visto. Desde então, várias pessoas começaram a relatar experiências parecidas. Chicletes que mudavam de cor sozinhos, embalagens sem marca que apareciam em lanchonetes, e até histórias de doces vendidos em feiras que deixavam manchas estranhas na boca. Ninguém nunca conseguiu provar nada menos. Mas essas histórias continuaram se espalhando, e o medo foi crescendo junto com a curiosidade. E, sinceramente, é difícil não ficar meio desconfiada, né? Porque, no fim, são só doces, coisas simples, que fazem parte da nossa rotina, mas que de repente ganham um ar assustador. E é isso. Talvez essas histórias sejam só coincidência. Ou talvez um aviso pra gente olhar 2 vezes antes de morder qualquer doce por aí. Obrigada por assistir. Amo vocês de coração. Se inscreve, deixa o like e cuida bem do seu sorriso, porque nem todo doce tem um final feliz.